Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho a satisfação de receber hoje o Charles Schweitzer. O Charles é diretor superintendente de inovação do Grupo Carrefour. Obrigado por ter aceito o convite. Satisfação estar recebendo um amigo aqui. Feliz em poder ouvir a tua história, ouvir o teu momento e também a tua visão sobre o futuro. Seja bem-vindo. Um prazer, Luciano, e obrigado a todos que estão assistindo a gente aqui hoje. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória, né, esse percurso que você tem caminhado e que te trouxe num momento especial na tua carreira, numa posição de destaque, o que você pode compartilhar com o nosso telespectador, Charles? Bom, Luciano, eu brinco que eu sou sagitariano, marido pleno, pai júnior ou cofundador de 3 startups. Júlia, Gabriela e Guilhermo, as 3 startups. A Júlia é minha também, tem uma Júlia também. Tem uma Júlia também, olha aí, mais uma coincidência. E, bom, eu comecei minha carreira em tecnologia em 97 na Alcoa, a empresa onde eu fiquei 3 anos e que de fato tinha nas suas características de tecnologia algo especial. Realmente um ambiente tecnológico incrível, coisa que muitos anos depois eu ainda custo a ver igual. A gente viveu naquele momento o bug do milênio, inclusive, né? Então isso denuncia também um pouquinho da nossa idade. Mas depois eu fui para a Associação Comercial de São Paulo e aí dentro de um processo de trainee, porque eu me formei nessa época em administração de empresas pela Anhembi Morumbi, e aí nesse processo de trainee eu conheci a empresa inteira e depois eu fui me colocando mais em direção ao marketing. Fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e aí essa carreira de marketing começou a decolar um pouquinho mais na direção de inteligência de mercado e inteligência competitiva. Passei por algumas empresas até assumir minha primeira posição de liderança, de fato, dentro da Leroy Merlin em 2008. Então eu cheguei para assumir o departamento de inteligência de mercado e a gente tinha uma missão muito clara, botar o cliente no centro. Dentro dessa missão de colocar o cliente no centro, a gente criou os processos de cliente oculto, a pesquisa de satisfação de clientes e a gente levou esse cliente oculto a todos os pontos de contato, todos os momentos da verdade do cliente com a Leroy Merlin. Então, não só o processo de compra, como os caixas, a retirada de mercadoria, o call center, tudo. Lá na Leroy, eu ainda fui desafiado a fazer o planejamento estratégico da empresa a partir de 2010. E tomei uma decisão bastante corajosa nessa época, porque se a gente for fazer uma brincadeira aqui, planejamento estratégico nas organizações é assim. A gente tranca meia dúzia de executivos em um resort durante uma semana. Eles escrevem os 10 mandamentos, voltam para a empresa e dizem para todo mundo: pessoal, agora é isso aqui que a gente vai fazer. Você nem entende bem o que é e sai fazendo alguma coisa para dizer que está alinhado com o planejamento estratégico. Lá, a gente tomou a decisão de fazer o planejamento estratégico com 8.000 colaboradores. Do presidente ao último auxiliar de logística, passando por todas as lojas. Então esse foi um desafio gigante e deste desafio, das missões que a gente resolveu escrever, um dos projetos foi o projeto de inovação. Então a inovação nasce na minha carreira a partir de 2012. E aí uma última carreira, eu sou professor e autor pela Inova Business School, dou aula de Futuro, Inovação e Tendências e escrevi recentemente este livro, Inovação, Digitalização, Transformação Digital, que eu gostaria de te presentear. Muito obrigado. Isso é uma multitarefa, né? Multifunção. Como é que você consegue simultaneamente fazer com que esses pratinhos permaneçam no ar, com 3 filhas, uma esposa, empreendedor, escritor, professor e executivo? Como é que você consegue ter uma agenda equilibrada dentro desse desafio todo, Charles? Eu acho que disciplina é fundamental, tá, Luciano? E essa disciplina, ela acabou vindo muito provavelmente em função do esporte que eu assumi para mim como responsabilidade de praticar. Ah, quero saber disso. Eu fiz triatlon durante muito tempo, fiz 2 Ironman 70.3 e você não tem muita escolha em relação a não praticar, não ter disciplina no treino. Então, eu treinava 2 esportes por dia, sempre alternando entre natação, corrida, ciclismo, musculação.
E essa disciplina, uma disciplina bastante forte aí com o horário, as durações das coisas, enfim, fez com que eu conseguisse desenvolver essa habilidade de usar bem as minhas 24 horas. Para além daquilo que eu ainda não te falei, eu ainda sou conselheiro de uma empresa de tecnologia voltada para varejo, que é a GIC Brasil. Você hoje está como diretor superintendente de inovação do Grupo Carrefour, né? Uma posição de destaque no mercado. Olhando para trás, né? Você mirava chegar onde você chegou, você tinha esse propósito, dentro dessa tua característica de ser um cara disciplinado e focado, era isso que você tinha traçado ou as oportunidades foram aparecendo e você foi abraçando, Charles? Essa carreira específica de inovação eu realmente não imaginava, Luciano. E não imaginava porque de fato ela não existia. A carreira de inovação corporativa, como a gente tem hoje, ela nasce mais ou menos junto com o nascimento do primeiro iPhone. E até mais adiante, um ano depois, quando nasce a App Store. Porque foi isso que habilitou uma empresa digital, uma startup, chegar virtualmente a 8 bilhões de pessoas. Então o que você tinha antes disso, dentro das organizações, eram carreiras de P&D, pesquisa e desenvolvimento, principalmente na indústria automobilística, farmacêutica, etc. E então a carreira de inovação ela não existia. Quando nasce a App Store, meados de 2009, é que começa a se discutir de que forma uma grande organização como o Carrefour, como a Leroy Merlin, poderia se aproximar dessas pequenas, das startups, de todo aquele movimento que estava acontecendo no Vale do Silício. E aí nasce então a carreira de inovação e eu sou talvez um dos primeiros executivos de inovação do Brasil. Eu brinco que inclusive não existe executivo de inovação formado em inovação e nem aposentado em inovação. Tamanho o tempo que essa carreira existe. Falando do livro aqui, como é que nasceu essa ideia, como é que você abraçou esse desafio e como é que foi essa experiência de transportar da sua mente conhecimento para o livro? Bom, inovação, como eu te falei, é uma carreira nova. E no início, ali em 2012, não existia referência ainda no país que pudesse ensinar de que forma a gente faz para materializar a inovação dentro das organizações. A Leroy Merlin foi bastante generosa comigo, me deu o tempo e a paciência necessária para que eu pudesse formatar pouco a pouco um framework que funcionasse para organizações. E aí eu tomei como propósito, como missão, depois propagar esse framework, ensinar esse framework. Foi isso que acabou me levando a dar aula, foi isso que depois acabou me levando a escrever o livro. E eu sempre coloco a minha agenda disponível para qualquer pessoa do ecossistema de inovação que queira aprender sobre isso. Então, não raramente, pessoas que estão assumindo essa posição, que continuam não sendo formadas em inovação, é bom dizer e deixar claro isso, ainda a gente não tem um curso específico de formação em inovação, então as pessoas chegam de todas as áreas possíveis e imagináveis, eu coloco sempre a minha agenda disponível para ensinar esse framework e tentar ajudar outras pessoas nessa jornada a darem menos cabeçada do que eu dei no passado. Agora tem uma frase aqui extraordinária do Theodore. O que precisamos é de mais pessoas especializadas no impossível. O que levou você a destacar especificamente essa frase e o que ela representa para você? O que levou grandes empresas a chegarem até onde elas chegaram hoje foi a construção de um modelo de negócios e depois a construção de uma rede de segurança muito grande para que esse negócio fique de pé. Então, grandes empresas como o Carrefour, a Leroy Merlin, a Acer, que está aqui também nos assistindo, enfim, construíram essa rede de segurança em torno desse modelo de negócios. Quando chega a inovação chega como uma peça de quebra-cabeças que não tem encaixe. E pior, ainda é vista como um vírus dentro da organização e todos os anticorpos da inovação vão atacar esse vírus. Eu estou falando de compras, jurídico, compliance, segurança da informação, engenharia de dados, LGPD e o que mais você quiser imaginar. Então, quando a gente fala de fazer inovação, é quase como fazer a arte do impossível
dar certo dentro da organização. Agora tem um jeito muito particular de fazer isso. E não é dando crachazada, é fazer isso de forma bottom-up, com as pessoas comprando a ideia de que elas também precisam inovar. Olhando para trás, o que você destacaria, o maior desafio que você teve para que você chegasse até onde você chegou hoje, Charles? Dentro da carreira de inovação, sem dúvida nenhuma, um dos grandes erros que eu cometi e que acabou me trazendo um enorme aprendizado que eu tentei materializar nesse livro também. A primeira relação com uma startup estabelecida pela Leroy Merlin foi através de uma startup que a gente identificou no mercado e tinha absoluta sinergia com o negócio. Era uma startup que permitia a qualquer pessoa, em até 2 horas, projetar um ambiente completo dentro da sua casa. Uma cozinha, um banheiro, um dormitório. Bom, a gente incubou essa startup, a gente trabalhou com ela até o nível de precificação, testamos com clientes reais dentro da loja de Sorocaba e quando estava tudo pronto, a gente chamou o time da YouPick, que é o nome da startup, que a solução chama Arquiteto de Bolsa, e a gente foi entregar para a área de negócios. E aí a gente encontrou o ego. E o ego vem disfarçado de frases como eu não sabia, eu não fui envolvido, deve haver outra solução, a gente poderia desenvolver isso também. Então, inovação a gente não faz sozinho, trancado dentro de um laboratório. Inovação a gente faz indo até as áreas de negócio e perguntando qual é o seu problema, qual é a sua dor e aí de que forma eu consigo materializar algum tipo de solução. Seja através do ecossistema de startups, seja através de uma big tech, seja através de uma metodologia que possa criar o ambiente necessário para as próprias pessoas do time construírem a solução. Então, esse talvez tenha sido o grande ponto de virada para eu chegar até onde eu cheguei. Muito bem, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Charles. Charles é diretor superintendente de inovação do Grupo Carrefour. Nós voltamos no instante. Nona Festa da Uva e 10ª Expo Vinhos. Venha celebrar este momento. São 4 finais de semana, de 11 de janeiro a 4 de fevereiro. Pisa da Uva, atrações culturais, gastronomia, vinhos regionais e muito mais. Há 90 anos unindo gerações. Prefeitura de Jundiaí e Associação Agrícola. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Charles. O Charles é diretor superintendente de inovação do Grupo Carrefour. Primeiro bloco falando basicamente da tua carreira, da tua trajetória, desses personagens simultâneos que você hoje vive no mundo corporativo, falando especificamente dos desafios do Grupo Carrefour hoje, esse grande grupo francês. O que você pode compartilhar conosco, Charles? Legal, Luciano. Bom, eu cheguei em setembro de 2019 com a responsabilidade de estruturar, de fato, a área de inovação, que até então não existia. Então, a primeira grande responsabilidade foi colocar a inovação de pé dentro do banco. E aí, com basicamente dois propósitos. O primeiro, desenvolver o intraempreendedorismo, ou seja, a capacidade de qualquer colaborador desenvolver uma inovação. E a segunda, de Open Innovation, da gente fazer inovações com startups. Depois até a gente pode falar sobre alguns cases, se você quiser.
Mas, mais recentemente, eu fui convidado a assumir a estratégia de inovação do grupo inteiro. Então, agora eu tenho a responsabilidade de levar a inovação também para o varejo, para o atacado, para o clube de compras, o Sam's Club, para postos, properties, porque afinal de contas o Carrefour pode ser considerado também um shopping. Então, todas essas divisões levando a esse princípio da inovação. O que a gente quer ao final é que 150 mil colaboradores, que hoje o Carrefour é o maior empregador privado do país, tenham as condições de, na prática, na ponta, fazerem inovação. E como é que é falar de inovação num grupo do tamanho do Carrefour, né? Como é que você transita nas demais áreas lá? Como é que é essa relação da tua área com as demais áreas da companhia? Bom, primeiro a gente tem uma compra deste framework feito pela alta liderança da organização. E esta compra vem a reboque com um orçamento para a área de inovação. Este orçamento está absolutamente disponível para as áreas de negócio testarem as coisas. Então, eu sou a pessoa que vai às áreas e diz, eu tenho dinheiro, eu tenho orçamento. Coisa que é rara, porque normalmente a gente sabe que perto do final do ano a gente faz o plano estratégico do ano seguinte e a gente já marca o dinheiro. Tanto o CAPEX quanto o OPEX. O dinheiro de inovação é um bolsão financeiro capaz de fazer com que a gente, no meio do ano, tome a decisão de ir para outro caminho, para outro projeto. E a segunda coisa que eu falo para as áreas é qual é o problema que você gostaria de resolver. Então eu sou o caçador de problemas dentro da organização. Eu sempre falo para todo mundo, você tem um problema? Lembra de mim. E eu tenho dinheiro. É assim que eu abordo as áreas de negócio. E aí a partir daí a gente vai construindo as soluções. Seja através, de novo, do intraempreendedorismo, seja através das pontes com o ecossistema de inovação com as startups. Uma das características do Charles que você citou foi a disciplina, né? O que mais você pode destacar de característica que você, avaliando, olhando para a tua trajetória, te impulsionaram e te ajudaram a chegar até onde você está hoje? Essa palavra está ficando um pouco batida, mas eu vou usar e vou explicar. A resiliência. E por que isso? Porque a inovação ela é cercada de nãos. Absolutamente cercada de nãos. Eu vou voltar naquele momento, setembro de 2019, quando eu cheguei ao Grupo Carrefour. Cheguei pelo banco e a primeira semana de trabalho eu não conhecia praticamente ninguém. Eu conhecia o meu chefe, o chefe do meu chefe e uma pessoa de recursos humanos. Então, capital social igual a zero. De repente, na minha agenda aparece uma série de compromissos com pessoas que eu não conhecia, com o objetivo delas apresentarem para mim o que elas faziam dentro da organização. E a toda a reunião eu reservava 15 minutinhos ali no final já para fazer essa famosa pergunta que eu falei agora. Você tem um problema? Lembra de mim. Duraram 3 reuniões. Na terceira reunião, a Karina Pavanelli, que é uma PO do Grupo Carrefour, hoje já deixou o grupo, mas ela falou para mim, eu tenho um problema para você. Eu falei, ótimo, a gente vai resolver isso com startups, então dentro de 2 a 3 meses. E ela saiu da sala rindo. Rindo porque ela sabia que seria impossível, com as condições que o Banco Carrefour tinha naquele momento, trazer uma solução com uma startup e resolver em 2 a 3 meses. Mas eu queria, de fato, viver o processo para conhecer os anticorpos da inovação. Só não sabia que iam ser tantos. 17 pessoas representando ali 17 processos, 17 meios de fazer as coisas estabelecidos, absolutamente estabelecidos dentro do banco, que de fato dificultavam essa jornada. E aí eu, ao final dessa primeira jornada, reuni os 17 dentro de uma sala e fiz uma pergunta que tem resposta óbvia. A gente tem convicção de que a gente quer inovar, né? Todo mundo disse que sim. Então eu precisava saber como. E o como precisava ser definido por essas áreas. 2 exemplos aqui para você. Tudo tem que começar em compras, tudo tem que ter 3 cotações e nosso SLA é 20 dias úteis. Qual é o concorrente do Airbnb? Suponha que eu fosse contratar o Airbnb. Não tem concorrência. Então eu não vou fazer 3 cotações. Então, de que forma compras flexibilizaria esse processo para que eu pudesse contratar uma startup?
O modelo de contrato padrão do Carrefour. 22 páginas, bicolunadas, termos em latim e multas milionárias. O mesmo contrato que ia para o Google, ia para uma startup pequenininha do interior de São Paulo. Faz sentido? Então, a gente refez o contrato e o contrato hoje padrão do Carrefour para uma startup tem 6 páginas e essas 6 páginas estão escritas com uma técnica chamada Visual Law. Basicamente, eu estou falando de iconografia, desenhinho que explica a cláusula. Se eu der para as minhas startups lá em casa, Júlia, Gabriela e Guilhermo, eles entendem o contrato do Carrefour. Ele está desenhado. Voltando para a tua trajetória, Charles, a importância que você hoje reconhece dos relacionamentos, das conexões certas que você estabeleceu, dos movimentos que você investiu para ajudar pessoas, ser ajudado por pessoas, como é que você avalia esse quesito do network nesse sucesso da sua trajetória profissional? Fundamental porque a gente está se relacionando com todo um ecossistema de inovação. Você precisa e depende da sua reputação e você empresta a sua reputação, inclusive para a organização que você está com o crachá naquele momento. Essa sua reputação, ela é essencial para você conseguir construir as pontes com o mercado. Então, com aceleradoras, com startups, com profissionais que estejam engajados, que tenham o interesse de materializar a inovação através da sua empresa ou com a gente. Então, você empresta essa reputação e essa reputação ela precisa ser construída através dessas pontes genuínas com pessoas para que você possa, de fato, materializar isso. Como é que você arruma tempo para manter a tua rede ativa e crescendo dentro desse universo de responsabilidade que você tem hoje? De novo, aí a gente entra na disciplina. A gente tem que conseguir fazer o máximo das nossas 24 horas de verdade. Então, o meu LinkedIn está aberto, o meu Instagram está aberto para a gente se relacionar. Eu publico muito conteúdo lá e esse conteúdo ele serve de ponte também para a gente manter essa conexão, essa ida e volta nos relacionamentos. Como é que é a tua rotina fora da empresa? Você falou que tem das 2 filhas e o filho, esposa, o que você gosta de fazer? A gente vai falar do esporte de novo, mas além do esporte, o que te move na vida pessoal, Charles? Bom, eu tenho um podcast também chamado Trends News. A gente grava ele todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, ao vivo, no YouTube, LinkedIn, etc. E no Trends News, que é um grupo de 17 especialistas, eu cubro o mercado de games. Então, para além do esporte, para não cair nessa resposta óbvia agora, games, videogames, de fato é uma paixão. E aí eu gosto muito de games ligados ao automobilismo. Porque se tem um esporte que eu acompanho é a Fórmula 1. Se você pudesse voltar atrás da tua história, da tua trajetória, você mudaria alguma coisa? Dificilmente mudaria alguma coisa. Acho que a única outra carreira que me chamou muito a atenção, mas eu acabei passando por ela, foi a carreira militar ligada à aeronáutica. Então está explicado a disciplina também, né? Eu gostaria de ter, talvez, tido essa oportunidade, mas eu fui dispensado por excesso de contingência ali naquele momento, de contingente naquele momento, e, bom, enfim, acabou não se revelando como uma possibilidade real, concreta, mas teria sido uma carreira que eu seguiria. Prazer em receber o amigo no programa, obrigado pelo presente do livro. O programa fica à sua disposição, o convite é permanente, sempre que você queira compartilhar algo que está acontecendo, quer seja na sua carreira, quer seja no Grupo Carrefour, o convite é permanente. Muito obrigado, Luciano. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.